Olá, casamento, agora parte 4, sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. No livro de Efésios, no capítulo 5, nos versículos 22 e 23 e depois o versículo 25. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Uma coisa importante de salientar é que o marido não deve exigir submissão da sua esposa. O que ele deve é atentar para a lei de Deus com relação a ele. Então é para isso que ele tem que olhar. Por outro lado, a esposa também não deve exigir amor do seu marido, mas ela deve também atentar para a lei destinada à mulher da submissão. Então, quando o marido ele está olhando para a lei que é destinada a ele, que ele deve amar, e a mulher está olhando para a lei que é destinada a ela para ser submissa, não haverá então nenhuma exigência de um para com o outro. O marido, ele é o cabeça da mulher, conforme lemos aqui a vontade de Deus. Portanto, ele é o líder do lar. A mulher não tem que querer ser o cabeça do marido e o líder do lar. E porque se ela estivesse fazendo isso, estaria desobedecendo a Deus. O marido, como líder que ama, precisa suprir as necessidades da sua esposa. E vamos dar aqui vários exemplos. Se o homem, então, ele chega em casa e ele vê uma lâmpada queimada, então, como líder que Deus quer que ele seja daquele lar e como aquele líder que ama, então ele vai olhar aquela lâmpada queimada e ele diz: eu vou trocar essa lâmpada, ou eu vou chamar um eletricista ou alguém para poder trocar isso. Por quê? Porque ele é o líder que supre as necessidades, ele não é o chefe. Deus não diz que o homem é o chefe da mulher. Aquele que se sente o chefe, ele vai chegar em casa e ele vai ver a lâmpada queimada e ele vai dizer para sua esposa: troca essa lâmpada. Bom, mas Deus não chamou ele para ser chefe. Sabe, não foi a igreja que buscou salvação, mas foi Cristo que viu a necessidade da igreja e por ela se entregou na cruz para lhe prover salvação. Então, esse líder que Deus quer que o homem seja do lar, esse sacerdote do lar, esse homem que vai amar a sua esposa, ele tem que prover dentro do seu lar para a sua esposa. Ou seja, o líder que ama se entrega para prover as necessidades da sua esposa e do seu lar. Marido, importante, você que precisa ser o sacerdote, o líder que ama, não pense que sua esposa pensa como homem. Porque tem muitos homens que estão pensando assim, que a mulher pensa como ele. Não!
Olha só uma coisa importante: Cristo sabe que a igreja não pensa como Deus. A igreja nunca pensará como Deus. E por quê? Porque ela não é Deus. A mulher nunca será homem, ela pensa como mulher. Então, é muito comum um homem dizer: ah, minha mulher está com frescura. Não. Você está pensando apenas com a cabeça de homem. Um homem pode dizer ao outro homem: puxa, como você está barrigudo, você está feio. Sabe, muitas vezes um homem se dirige assim, na maioria dos casos, ele não está falando isso para ofender, essa é a verdade. E o outro homem, ele não se sente ofendido por causa disso. Mas nunca diga isso à sua esposa. Não diga para sua esposa: você está gorda, você está barrigudo. Não fale isso, isso vai ofender. Misericórdia. Uma certa vez, dei uma palestra em uma igreja, num jantar de casais, e falei ali sobre a necessidade que o homem tem, né, que a necessidade da mulher tem do homem olhar ela, ver ela. Bom, quando acabou então aquele jantar, um marido e a esposa chegou perto de mim dizendo que gostou muito da palavra, e ele fazendo muitas piadas. Então ele disse que quando ele ia para a praia, ele nunca se preocupou que a sua esposa se afogasse, porque ela tinha uma boia na sua cintura. Ela era gordinha. Bom, isso não caiu bem aos ouvidos dela. Misericórdia. Que vontade de ter dito ali para aquele homem naquela hora: você perdeu uma oportunidade excelente de ficar com a tua boca fechada. Esta tua piadinha está machucando o coração da tua esposa. Sabe, os homens não se importam muito com isso, mas as mulheres sim. Então, marido, saiba que a sua esposa não pensa como um homem. Você precisa entender os sentimentos, as emoções, as atitudes da sua esposa. Misericórdia. Bom, o líder que ama, ele precisa promover o bem-estar emocional da sua esposa. Muitas vezes o marido, em vez de ser o cabeça, é o cabeção, ou é o cabeçudo do lar. Misericórdia, misericórdia. Sabe, a esposa necessita de ser vista pelo marido, de ser ouvida pelo marido. Muitas vezes a esposa está lá, está se arrumando, sabe? E ela está se penteando, e ela faz várias coisas para ficar bonita, e o homem sequer dá uma palavra. Ela necessita. E por quê? Porque esse líder que Deus quer que o homem seja dentro do lar é o líder que ama, como Cristo amou a igreja. Por isso, promover o bem-estar. Sabe, meus irmãos amados, é incrível que o homem não elogia a sua mulher, não vê a beleza da sua mulher, mas quando alguém vê, ele fica com ciúmes, ele fica bravo. Peraí. Você precisa, marido, promover o bem-estar da sua esposa. Ela precisa ser vista. Elogie a sua esposa. Agradeça a sua esposa porque ela fez a comida, ou porque ela lavou a roupa, ela passou a sua camisa. Então elogie a sua esposa, agradeça a sua esposa em nome do Senhor Jesus Cristo. Não compare a sua esposa com ninguém. Ela é única. A sua esposa é única. Não faça comparações. Isso não cai bem. Isso não vai promover o bem-estar emocional da sua esposa. Se a esposa realmente for péssima, se ela for uma mulher péssima, mais uma vez o cabeção foi o marido.
Por que não viu isso antes de dizer sim? Não. Com toda a sua sabedoria, né? Com toda a sua capacidade, ele casou com uma mulher péssima. Agora ele está falando isso. Misericórdia. O líder que ama precisa saber da capacidade da sua esposa e precisa reconhecer isso. Deixe-me contar um testemunho. Há muitos anos atrás, quando eu tinha uma oficina de funilaria e pintura, então eu fui ver um carro para poder comprar, um Corcel 2 1978. E quando eu cheguei lá, todo o carro realmente estava à venda, mas o dono do carro era um motorista de caminhão, então por ser caminhoneiro viajava muito e ele não estava em casa. Olhei o carro até, dei uma espiada nele por fora ali, e a sua esposa disse, olha, ele vai voltar daqui 3 dias. Então 3 dias se passaram e eu fui lá. E olhei novamente, chamei, né, a mulher e ela disse, olha, ele estava voltando, mas acabou que pegou uma carga para outro lugar, então ele vai demorar 3 dias, mais 3 dias para poder chegar. E eu voltei então lá 3 dias depois e aquele homem não tinha chegado. Bom, eu estava ansioso por aquele carro e aquele carro eu vi a possibilidade de ganhar um bom dinheiro, de poder arrumar aquele carro e de poder ganhar dinheiro naquele carro. Sabe, então quando eu estava nessa ansiedade, a minha esposa chegou para mim e ela disse, eu estava em casa e ela me disse, sabe, eu acho que esse carro não é um bom negócio. Aquilo me deixou muito irritado, mas muito irritado. Em primeiro lugar, ela não viu o carro. Eu disse para ela, você viu o carro? Ela falou, não. Eu falei, eu vi. Eu disse para ela, o que você entende de funilaria? Ela falou, nada. Eu falei, eu sou funileiro, eu sou pintor, eu sou mecânico e você não entende de nada disso. E como você pode me dizer que esse carro não é um bom negócio? Eu fiquei muito bravo com isso. Bom, esse homem chegou, fui lá, olhei o carro mais detalhadamente e acabei que comprei este carro. Então, quando eu fui reformar o carro, meu Deus do céu, que surpresa que eu tive. O carro estava pior do que eu pensava. Bom, desmontei todo aquele carro e recortei aquele carro de cima e embaixo. Trabalhei muito mais do que eu imaginava naquele carro. E um dia eu estava ali dentro daquele carro e eu parei um pouco e pensando, eu acho que eu não fiz um bom negócio. É incrível, naquele momento que eu estava ali, que eu estava trabalhando na garagem da minha casa naquela época, então eu peguei, olhando para baixo, eu vi quando 2 pés pararam perto de mim. E quando eu olhei para minha esposa, incrível, sabe o que ela me disse? Não te falei que esse carro não era um bom negócio? Vixe, eu fiquei bravo e disse para ela, suma daqui. Bom, ela foi embora. Sabe, meus irmãos amados, era uma verdade. A mulher tem uma coisa que o homem não tem, ela tem um certo sexto sentido. Sabe, o homem não, o homem é lógico, ele olha e ele avalia com seus olhos e pronto. Mas a mulher não, ela percebe alguma coisa que nem ela mesma sabe explicar. Bom, aquele carro ficou muito bom, mas eu trabalhei demais naquele carro, sabe? Depois dessa experiência, meus irmãos amados, eu nunca mais comprei ou vendi alguma coisa sem antes conversar com a minha esposa. Por quê? Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Sabe, quando Deus falou em criar uma mulher e depois falou do casamento, essa união é uma parceria. Deus capacitou a mulher com coisas que o homem não tem, para que o resultado seja muito melhor. Por isso que não é bom que o homem esteja só, essa é a verdade.
Glória a Deus, né? Glória a Deus. Por outro lado, meu irmão e minha irmã, uma certa vez então, eu e minha esposa saímos para olhar um automóvel em uma agência. E quando nós chegamos naquela agência, eu vi um automóvel, eu gostei muito daquele automóvel. Então nós fomos e fizemos ali, junto ao vendedor, tudo, como que eu poderia pagar aquilo ali, como que seria financiado. Bom, então saímos dali, viemos para casa e minha esposa disse, vamos comprar esse carro. E eu disse, não sei se a gente compra, se a gente não compra. E ela disse para mim, não, nós vamos comprar esse carro sim. Tá determinado, nós vamos comprar. E amanhã nós vamos lá e vamos comprar esse carro. Bom, passou algumas horas, então ela veio até mim, eu estava em casa e ela disse para mim, olha, eu quero pedir perdão para você. E eu disse, por quê? Ela falou assim, porque você é o líder desse lar. Você é o sacerdote do lar. E se você falar, não, nós não vamos comprar esse carro, então não compraremos. Então eu disse para ela, eu falei, mas será que dá para a gente comprar? Porque quem administra as finanças do meu lar não sou eu, é a minha esposa. Então ela tinha feito as contas e ela disse, olha, se nós fizermos assim, cortarmos isso e aquilo, vamos poder pagar essas prestações tranquilamente. Eu falei, então vamos voltar lá amanhã, então a gente pode comprar esse carro. E ela disse para mim, olha, quando eu falei que nós íamos comprar esse carro, é porque quando você estava olhando aquele automóvel, eu vi o brilho nos seus olhos. Eu gostei realmente daquele automóvel. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós compramos o automóvel e foi uma bênção na nossa vida. Sabe, não houve nenhuma briga, nenhuma discussão entre eu e ela. Ela continua administrando as finanças do meu lar. É ela que faz as contas, é ela que sabe exatamente quanto temos, é ela. E sabe por quê? Provérbios capítulo 31, versículos 10 e 11. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. É isso que Deus quer para o casamento, sabe? Um homem que vai amar e cuidar da sua esposa, que vai suprir as suas necessidades, sejam físicas ou emocionais, mas uma mulher que vai ser submissa a este homem, mas contudo este homem confia nessa mulher. E por quê? Porque ela é exemplar. Eu já disse que a mulher não tem que querer ser o cabeça do marido, né? E nem ser o líder do lar. Isso seria uma desobediência à lei de Deus. Mas talvez algumas mulheres, algumas esposas, né? Elas me fariam essa pergunta: pastor, se meu marido é um banana, o que eu tenho então que fazer? Você tem duas opções, a verdade é essa: ser sábia e, com a ajuda de Deus, ajudar seu marido a ocupar o lugar que Deus tem para ele, de líder do lar. Você pode fazer assim. Olha só 2 versículos que nós vamos ler de Provérbios. O primeiro está em Provérbios capítulo 12, versículo 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Sabe, meus irmãos amados, o que era vergonhoso quando foi escrita essa palavra? Era que a mulher liderasse o lar e não o marido.
Isso era vergonhoso. Então a mulher, ela pode ser a coroa do seu marido, ou ela pode ser o câncer dos ossos do seu marido. Ela tem esse poder. Provérbios capítulo 31, versículo 30 diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A mulher que teme ao Senhor é a mulher também que obedece ao Senhor e as suas leis, e as leis para o casamento. E se Deus está dizendo que ela tem que ser submissa, e que o homem que tem que ser o cabeça, e o homem que tem que ser o líder do lar, ela não vai simplesmente ficar declarando que seu marido é um banana, mas ela vai, com sabedoria de Deus e com graça de Deus, e na direção do Espírito, conduzir esse homem a esse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma esposa não terá o menor problema de ser submissa a um marido que a ame como Cristo amou a igreja. A mulher não terá nenhum problema quanto a isso. Efésios capítulo 5, versículo 28 diz: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Meu irmão, marido, você quer um casamento abençoado? Você quer uma mulher abençoada do seu lado? Você quer um casamento duradouro e feliz? Então ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Porque quem ama a sua mulher está amando a si mesmo. Quando você ama, quando você cuida dessa mulher, quando você supre as suas necessidades, sejam elas físicas ou emocionais, certamente você estará cuidando também de si mesmo, porque essa mulher que é amada, ela vai corresponder de forma abençoada. Sou um homem que posso dizer que sou coroado com uma esposa exemplar. Tem sido uma bênção na minha vida. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, poder, com a minha liderança, suprir todas as necessidades da minha esposa a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém? É isso que Deus tem para o casamento. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, quero pedir que o Senhor capacite os homens a amar as suas esposas, assim como Cristo amou. Senhor Deus, um amor de entrega, um amor que vê as necessidades. Senhor Deus amado, um amor que supre as necessidades. Pai, capacita a cada esposa a ser submissa ao seu marido, obedecendo assim a Tua palavra, para que assim, Senhor Deus amado, este lar venha a ser abençoado, para que os filhos que venham nascer e que existam nesse lar, possam, Senhor Deus amado, levar desse lar a melhor de todas as heranças, a herança de ver um casamento abençoado, de ver uma mãe abençoada, amada e suprida, e de ver um líder verdadeiro que se preocupa com a sua esposa e com o seu lar. Assim pedimos a sua bênção e direção, capacita-nos a isso. Pedimos, agradecemos, bom Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, o meu desejo é que o seu casamento seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus filhos, seu trabalho, suas finanças, o coração de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?